Programa Câmara na TV. No episódio 32 do programa Câmara na TV, falaremos sobre os seguintes temas: o que é cidadania, o que é democracia participativa e o que é educação para a democracia. Confira. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima!
Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Falaremos sobre democracia participativa. No vídeo sobre democracia representativa, vimos que também pode haver participação na representação, mas há um outro modelo que se baseia na participação direta, é a democracia participativa. Ainda que na democracia representativa possa haver algum nível de participação no processo de discussão, a democracia participativa pressupõe que o povo participe diretamente das decisões. Esse pensamento vem da obra do antigo filósofo Rousseau. Ele trabalhava com a noção de contrato social, um acordo em que todos aceitavam se sujeitar à autoridade de um governo, desde que esse governo atuasse em prol do bem de todos. Era o que ele chamava de vontade geral. Rousseau dizia que ninguém pode representar o povo, que não ele mesmo, porque aceitar a representação de alguém seria abrir mão da própria vontade, da própria soberania. Para Rousseau, o cidadão deveria ter uma participação ativa e soberana, inclusive no papel de ratificar diretamente as leis. Na opinião dele, só quem deveria ter representantes do povo é o poder executivo, já que é ele quem aplica as leis. Rousseau também achava que quem participa acaba obedecendo mais, pois sente que tomou parte da decisão, ainda que não seja a que mais desejasse. Muitos outros estudiosos que defendem a democracia participativa enfatizam esse aspecto. Eles acham que as pessoas devem participar das decisões que regem suas vidas, no trabalho, nas escolas, nas suas comunidades. A ideia é que quando as pessoas se acostumam com isso, passam a gostar e a desejar participar cada vez mais na política, em todos os lugares. Por isso, para os teóricos da democracia participativa, não se pode dizer que as pessoas não querem participar da política porque não gostam. Elas não gostam porque não foram ensinadas a isso. Por isso, eles também destacam o papel fundamental da educação para que se alcance uma democracia mais participativa. Essa educação deve abranger inclusive a educação política, como, por exemplo, a participação em assembleias de vizinhos, e que deve se estender para bairros, cidades, estados e também para o nível federal. Eles defendem que, se nos níveis mais altos a participação direta ficasse muito difícil, não haveria problema em ter alguma representação para facilitar o processo. Podemos perceber então que, apesar de ser uma ideia antiga, pois Rousseau viveu há muitos anos, a democracia participativa tem defensores até hoje, pois muitos imaginam que os problemas atuais da democracia poderiam diminuir se houvesse uma participação mais direta e ativa dos cidadãos nas decisões. Mas atualmente há ainda outra corrente que tenta trazer uma solução para este grande dilema. Segundo ela, as imperfeições que vemos hoje são naturais da própria democracia representativa. E a solução não seria substituí-la, mas tentar resolver o que não está dando certo. Ou seja, se o problema está em saber qual a vontade dos cidadãos, devemos criar mais mecanismos para ouvi-los. Se está na falta de prestação de contas ou no controle, devemos criar mecanismos para aumentar a transparência e garantir que todos tenham condições de avaliar o que está sendo feito. Opa, você percebeu que o que pode ajudar a diminuir os problemas no processo de representação democrática é justamente mais participação? Acabamos voltando ao vídeo sobre democracia representativa, né? Tanto lá quanto aqui, a conclusão é de que a participação pode ser um bom caminho para aprimorar a democracia. E você, o que acha? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! O que é educação para a democracia? No vídeo O que é democracia, podemos ver que o termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo.
Mas hoje podemos dizer que a democracia é mais do que uma forma de governo. É uma forma de vida coletiva, ou seja, nós vivemos e dividimos o mundo com outras pessoas, e por isso nosso comportamento deve estar baseado em valores democráticos. Que valores são esses? Voltaremos a isso logo à frente. Sendo a democracia o governo do povo, para que a democracia seja cada dia mais forte e efetiva, é fundamental que os cidadãos se mantenham informados e se envolvam com as atividades do seu país e de sua comunidade. É importante ainda que os cidadãos participem e acompanhem a elaboração e a aplicação das políticas públicas e avaliem seus resultados. Ou seja, é preciso saber o que nossos representantes estão fazendo e como estão aplicando o dinheiro destinado à saúde, à educação, à segurança pública. Como vivemos em uma comunidade, é necessário também que façamos nossa parte, respeitando as leis, cuidando das coisas públicas do nosso bairro e da nossa cidade, que nos juntemos a outras pessoas para cuidar e mudar as coisas que são importantes para a nossa comunidade, entre outras ações. Para isso, precisamos conhecer e agir conforme os valores democráticos e saber como funciona o governo e as instituições do nosso país. Assim, a educação para a democracia pode ser definida como um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento de conhecimentos, valores e práticas necessárias à participação política e à vida em uma sociedade democrática. Alguns dos conhecimentos trabalhados pela Educação para a Democracia tratam do funcionamento da nossa democracia, como, por exemplo, quais são os 3 poderes do nosso país, quais são os órgãos que planejam as políticas públicas, quem são e o que fazem nossos representantes, entre outros. O respeito às leis e ao bem público, a busca da igualdade e da liberdade, a tolerância, a justiça social e o respeito aos direitos humanos são alguns dos valores democráticos que devemos conhecer e respeitar. Nossas atitudes devem refletir o respeito ao outro, independente de diferenças de raça, etnia, sexo, crença religiosa, opção política ou classe social. As práticas tratam dos comportamentos que devemos ter numa sociedade democrática, como votar com consciência, nos unir a outros para realizar as mudanças que queremos e precisamos, conversar e trocar ideias sem agressões físicas e verbais, buscar informações sobre o que o governo está fazendo e sobre o que acontece na minha cidade e no meu país. A educação para a democracia vem ao encontro do desejo da sociedade por mais participação e também de ações institucionais, no sentido de aproximar a sociedade da política, entendendo ser esse o caminho para o fortalecimento e o aprimoramento da democracia. Quer saber mais? O Centro de Formação da Câmara dos Deputados se dedica ao desenvolvimento de atividades relacionadas à educação para a democracia. São cursos presenciais e à distância, mais vídeos da série O que é e outros produtos. Acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a nossa Escola Virtual de Cidadania. Até a próxima! Programa Câmara na TV.